Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a quebra de mais de 1.500 milhões de euros na receita fiscal que se verificou relativamente às previsões do Governo e o desempenho da economia portuguesa, que foi mais negativo do que aquilo que o Governo previa, levaram o Governo a apresentar este orçamento retificativo. Face ao falhanço das previsões do Governo, naturalmente que o Governo aproveitou para se adaptar à nossa Constituição, com quem este Governo PSD-CDS convive com visível dificuldade e com indisfarçável desconforto. O Governo aproveitou assim para se sintonizar com as leis deste país. E é saudável que o Governo esteja dentro da lei, porque é para isso mesmo que a lei existe. As leis existem para ser respeitadas pelos cidadãos, mas também por quem governa. Governos fora da lei não têm espaço em democracia, até porque são um mau exemplo para os cidadãos a quem o Governo exige o cumprimento das leis. Como se não bastasse o que andam a fazer aos cidadãos, ainda queriam andar fora da lei. Não pode ser. E ao ouvir alguns membros do Governo, vem-nos à memória a história da criança que atira uma pedra e parte um vidro para se prontificar a dizer que a culpa é da pedra ou do vidro que se pôs à frente da pedra. Mas entre esta passagem e o comportamento do Governo vai uma grande diferença. É que num caso são crianças, noutro caso são mais crescidos, com idade para perceber a necessidade de respeitar as leis e, sobretudo, com idade para assumir as responsabilidades dos seus atos. E é no meio desta irresponsabilidade que o Governo apresenta um orçamento retificativo. O primeiro, porque a austeridade está a afetar mais a economia do que aquilo que o Governo esperava, porque as previsões do Governo foram demasiado otimistas, como de resto são neste orçamento retificativo. E é disto que os portugueses vão sobrevivendo, de previsões, de otimismos, de sinais positivos da Troika e da graça da Nossa Senhora de Fátima. E assim vamos empobrecendo como povo e assim vamos assistindo à destruição do país. O desemprego com números nunca vistos, a pobreza e a exclusão social alastraram a um ritmo sem precedentes, o encerramento e a falência de empresas a multiplicar-se de cada dia que passa, sobretudo de micro, pequenas e médias empresas. Por todo o país se assiste à nossa desgraça coletiva. Por todo o país, menos em Belém, de onde nada se ouve, nada se diz e nada se acrescenta, como se tudo estivesse a correr bem, como se nada se estivesse a passar. Em 2 anos de governo e em termos de economia, foram 2 anos de anúncios. Anúncios e nada mais. O último feito há 2 semanas para o Governo dizer: chegou o momento do investimento. Repito, chegou o momento do investimento. Desta vez, o milagre vai ocorrer com a redução do IRC. Espero ao Governo que, com este incentivo fiscal, o investimento dispare e a criação de emprego finalmente apareça. Mas o Governo continua a ver mal o filme, continua a falhar o alvo, continua a atirar ao lado. Será assim tão difícil perceber que as causas da situação da nossa economia não estão aí, mas sim na quebra da procura agregada que é provocada pela redução do consumo? E que esta redução do consumo é causada pela diminuição do poder de compra das pessoas, do consumo e do investimento público? Como é que o Governo pode esperar resolver, seja o que for, se insiste neste orçamento retificativo em diminuir o rendimento disponível das famílias? O que é que de bom se pode esperar com os incentivos fiscais às empresas se as pessoas não tiverem dinheiro para consumir? Quem é que vai adquirir esses produtos? Quem é que vai adquirir esses bens se as pessoas não têm dinheiro? Pois é, mas o Governo continua a diminuir o rendimento disponível das famílias. E volta a fazê-lo neste orçamento retificativo com os cortes no subsídio de doença e com os cortes no subsídio de desemprego ou com a reforma da administração pública, prevendo o Governo despedir mais uns milhares de trabalhadores. E como prenda para o CDS, nem os pensionistas escapam ao aumento das contribuições para o sistema de saúde. É tudo a ajudar. Em 2 anos, o Governo ainda não percebeu que a atividade económica continua a cair ao ritmo da austeridade que o Governo vai impondo. Nada a fazer. Este orçamento retificativo, como é reconhecido por toda a gente, desde logo pelo SES e pela UTAU, vai agravar a recessão e o desemprego. Nada vem retificar, nada vem resolver. Este orçamento retificativo é mais um episódio no drama social em que vivemos e que tende a transformar-se numa verdadeira tragédia social se este Governo se mantiver em funções. E um Governo que está a transformar o Estado num instrumento de agravamento das desigualdades sociais,
um governo que semeia desemprego, multiplica a pobreza e a exclusão social e que engorda a nossa dívida pública, um governo que se mostra indiferente perante crianças a passar fome e idosos a abandonar a medicação, um governo que não consegue governar dentro do quadro constitucional, um governo que não tem a noção daquilo que as funções sociais do Estado representam para as famílias, é um governo que devia fazer as pazes com os portugueses e simplesmente rescindir por mútuo acordo. Da parte dos portugueses, há muito que o desejam. Vão-se embora e levem as vossas previsões macroeconómicas, as vossas folhas de Excel e os vossos sinais positivos. Levem as vossas condições meteorológicas, levem as vossas promessas de não aumentar impostos, nem despedir, nem mexer nos subsídios. Levem as promessas de poupar os reformados. Levem tudo, mas vão-se embora.